João capítulo 3, ou capítulo 16, verso 33, põe na tela, por favor. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Eu espero. Isso. Muitas são as aflições mas o Senhor de todas o livra. Bom, deixa esse texto e eu repito outro. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis isso. Aqui diz: muitas são as do justo, mas o Senhor de todas o livra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos dois textos, um no Novo Testamento e um no Velho, falando das aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas precisaríamos de bom ânimo, precisaríamos de forças para enfrentarmos essas aflições. O Velho Testamento talvez nos ofereça uma informação mais pontual, né, no que diz respeito a aflições. Ele diz: muitas são as aflições do justo. Preste atenção, porque nos dois textos nós temos o alerta das aflições, mas se você observar os Salmos, ele diz que muitas são as aflições do justo. No mundo tereis aflições. Isso. Me parece que essa é uma palavra meio universal. No mundo, trazendo uma visão globalizada, todos nós enfrentamos aflições. Porém, tem um grupo que me parece foi privilegiado com a expressão, certo? Muitas aflições. Quando nós olhamos para o Salmo, o salmista não descreve apenas quem vive aflições. Ele disse: muitas são as aflições. De quem? Quem é a classe que vai ter que enfrentar mais aflições do que os outros? O Novo Testamento diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está certo. Isso significa que todos nós teremos aflições, mas tem uma classe que ela veio privilegiada. O salmista diz que muitas são as aflições de uma classe. Que classe é essa? A classe dos justos. Aquele que planejar viver com justiça no mundo injusto, aquele que planejar e desejar viver corretamente no mundo incorreto, aquele que planejar viver de forma direita no mundo torto, ele precisa estar preparado, porque para ele virá uma carga a mais. Aquele que planeja negociar num ambiente justo, ganhar dinheiro de forma justa, namorar de forma justa, se casar de forma justa, aquele que desejar viver utilizando a justiça como parâmetro de vida, para esse tem uma dose maior
de aflição. Pode notar, todos têm lutas, mas quanto mais justiça alguém planeja trazer para a sua vida, mais sofrimento ele traz com essa justiça. Essa é a grande verdade. E a Bíblia nos alertou sobre isso. E hoje meu propósito é só fazer uma reflexão sobre 3 geradores de aflições. 3 ambientes que fazem com que as pessoas vivam num ambiente de aflição. Porque a proposta é nos paralisar. Nós estamos numa quarta-feira de campanha, onde normalmente nós solicitamos às pessoas que se posicionem com foco. O que é a campanha? É apenas a solicitação para que você durante 7 semanas se posicione de forma focada, esteja aqui para clamar ou clamar por seu propósito, seu objetivo, unindo a sua fé, a fé das outras pessoas, ouvindo testemunhos de pessoas que já alcançaram vitória. É simplesmente isso. Mas aqueles que planejam alcançar vitória vão precisar lidar com as oposições. Por isso Jesus disse: aprenda a lidar com as aflições. E se for justo, elas serão muitas. Tá certo? O prêmio que você irá receber por essa conduta não está na terra. A terra vão te chamar de bobo. Na terra vão te rotular como alguém que planeja ser santinho, perfeito. Porque até nas acusações das pessoas, a proposta é paralisar você, mudar sua conduta, perverter o seu bom costume. É assim que funcionamos. Todos nós sabemos de antemão que não somos perfeitos. Todos nós sabemos que o que aceitamos com o Evangelho foi a proposta de ser inserido num processo de santificação, onde a cada dia buscamos melhorar nossa performance, melhorar nossa conduta. Mas para isso vamos ter que sobreviver a 3 geradores de aflição. E o primeiro gerador de aflição, talvez um dos maiores que vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada, é o excesso de passado. Lidar com o apego ao passado, com o excesso de passado, que aqui, de uma forma simples e até com pouco conhecimento, eu quero rotular como depressão. Me parece que as pessoas que armazenam passado demais, que estão muito aprisionadas ao passado, elas terão e sofrerão com muitas aflições. Eu separei algumas pessoas que não souberam como diluir o passado, tiveram muita dificuldade para continuar vivendo, carregando consigo seu passado. Então elas precisavam fazer alguma coisa. E diga-se de passagem, quem carrega o passado consigo pode ter muita dificuldade para lidar com as adversidades. Talvez por isso, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, diz: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Seja seletivo na hora de mexer nas suas memórias. Preste atenção, memória não tem a ver com presente. Memória não tem a ver com futuro. Memória só tem a ver com passado. Ninguém pede para você se lembrar do amanhã. Ninguém pede para você se lembrar nem mesmo do presente. Porque se você tiver que lembrar do presente, significa que ele já é passado. É assim que funciona. Eu vejo muitas pessoas sofrendo umas grandes aflições porque tem problemas com o seu passado. Eu separei alguns personagens aqui, não vou falar muito,
Mas, assim que eu falar, provavelmente você já vai conseguir fazer a conexão. Vamos ver um indivíduo que teve dificuldade de continuar vivendo por causa de seu passado. Caim. Caim viveu um presente bem conturbado. Não é de hoje que nós sabemos que queremos o bem das pessoas, mas há um limite. Na maioria das vezes eu quero que você esteja bem, desde que não seja melhor do que eu. Muitas vezes é assim que funciona. Caim vive um conflito muito grande com algo que aconteceu. A sua oferta foi rejeitada e o pior, a de seu irmão foi aceita. Esse passado ele não conseguiu digerir. Esse passado ele não pode ter parecer uma coisa simples, porque tem pessoas que ficam presas no passado por coisas aparentemente insignificantes. Você começa a descobrir que a vida de pessoas não andam, seu sofrimento às vezes é grande, sua aflição, às vezes ela não consegue alcançar resultados. E quando você vai visualizar o que é isso? Isso é o apego. Essas pessoas não conseguiram se desvencilhar do pecado, do passado. Caim continua vivendo, mas todas as vezes que ele olha para Abel, ele lembra. Lembra de quê? Daquilo que passou. Lembra daquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu o fere, o menospreza, o diminui. Não há nenhum texto que diz que Abel achou que levaria alguma vantagem sobre Caim por causa daquela oferta. Não! Me parece que a vida continua para Abel. Foi apenas um momento de oferta e está tudo certo, ele continua vivendo. Mas Caim não. Todas as vezes que Caim olha para Abel, ele lembra. O passado está sempre diante dele. E sabe o que ele fez? Matou seu irmão. Matou seu irmão. Pessoas que não conseguem digerir o passado costumam matar seus irmãos, costumam destruir a vida de outras pessoas, sentindo dores de suas lembranças, acabam muitas vezes tratando mal as pessoas que estão ao seu lado. Deixa eu pular aqui para ficar mais fácil. O segundo foi pior que o primeiro. Judas Iscariotes. Seu problema com o passado foi muito sério. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você acha que se Judas procurasse Jesus e dissesse para ele: Senhor, eu não entendi o propósito direito, eu me confundi, eu achei que o Senhor seria um revolucionário que nos libertaria da opressão romana, eu não conseguia entender que a sua libertação era espiritual e não física, material. Você acha que Jesus perdoaria Judas, sim ou não? Você acha que Judas teria mais uma chance, sim ou não? Mas Judas não se deu mais uma chance. Não se deu porque a amargura de seu passado, ele estava preso ao seu passado. Eu queria lembrar a você que Pedro também traiu Jesus. Pedro também negou Jesus 3 vezes. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro consegue se recuperar daquilo que fez. É que o passado de Pedro o desanimou, sim. O passado de Pedro fez com que ele tornasse a pescar. Pedro também está sentindo a dor do passado, porque todas as vezes que cometemos erros, vamos ter que lidar com isso. Mas nós não podemos permitir que esses erros nos paralisem. Nós não podemos deixar que esse passado crie um ambiente tão tóxico, tão ruim, que nos impeça de continuar vivendo. Vamos pegar Herodias. Vamos lembrar da história desta mulher. Ela era esposa de Filipe, um dos tetrarcas.
e mantinha um caso com Herodes, seu cunhado. Herodes era irmão de Filipe, e Herodes mantinha um caso com Herodias, sua cunhada. Isso era em oculto até ser revelado publicamente por João Batista. Um ambiente que acabou com o coração, com a mente de Herodias. Daquele dia em diante, preste atenção, todas as vezes que o passado começa a te acompanhar, não adianta viajar, o passado viaja. Não adianta beber, o passado espera você ficar sóbrio. Não adianta, certo? O passado ele vai estar lá. Herodias, ela estava presa ao passado. Até que um dia, era aniversário de Herodes. Herodes bebeu, está feliz, o palácio está cheio. Herodes era um homem rico, influente, poderoso, forte. Tinha chegado em Israel enviado por Roma como um simples soldado para desbaratar uma revolução dos zelotes. Mas seu êxito foi tão forte que ele foi promovido a governador. Roma descobriu que ele era um homem forte, apto para desbaratar as revoluções. Pois é aniversário de Herodes. Estão todos bebendo, uma música está tocando e Salomé começa a dançar. Quem é que está? Herodias. Era uma festa, sim ou não? Herodias estava lá, sim ou não? Salomé estava lá, sim ou não? Herodes estava lá, sim ou não? João Batista estava lá, sim ou não? Sim. Na mente da Herodias. Ele não estava lá fisicamente, mas ele estava lá na mente, no coração. Sabe que você está vendo a novela, lembrando que o seu marido te fez. Sabe que você está vendo o outro. Parece que quando você, certo, tem rancor, a pessoa se muda para dentro de tu. Ela faz as malas e vai morar dentro de você. Conhece alguém assim? Pois é. A Herodia, alguém está cantando alguma coisa e ela está, João. João Batista. De repente, olha que oportunidade sensacional. Herodes, chapadão, falou, garotinha dança pra caramba, hein? Essa garotinha garotinha, te dou até metade do meu reino, pode me pedir o que você quiser. Metade do reino do Herodes, gente, era dinheiro com força. Era a oportunidade de Salomé com Herodias tirar o pé da lama. Salomé, uma garotinha, foi perguntar para quem? Para a mãe, falou, e aí mãe, metade do reino, o Herodes falou, nós vamos ficar rica. Herodias falou, perde a cabeça do João. Mas o que nós vamos fazer com a cabeça do João? Não há riqueza na cabeça do João. Pastor, o que você está querendo dizer? Que quando pessoas se prendem ao passado, elas rejeitam propostas extraordinárias para o futuro. Está assim de gente, meu filho. Tá, você chegou aqui vindo de outra igreja porque outro pastor te feriu. Porque perseguiram você. Você chegou aqui porque seu marido traiu, o casamento acabou e que chorar, chora. Tem canto aí, chora. Agora, choro não muda a vida de ninguém, não. Para com essa palhaçada que o choro que dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Chora a noite toda e vê se de manhã você está alegre. Bem que essa conversa aplicando o texto errado aqui não, que isso não cola não. O que tira o choro do seu rosto e dos seus lábios é o desconforto. O desconforto faz você mudar de vida. E a mudança de vida tira você do choro para a alegria. Ou então continua chorando. Eu conheço gente que está chorando a vida toda. Chora, coração. Chora. Agora vai chorar no outro canto. Tinha oportunidade de ficar rica, sim ou não?
futuro extraordinário, mas não ficou porque estava presa no... Isso aí, isso aí.